A mensagem que Deus quer para nós neste dia nos diz: silencie o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Quantos de nós nesse dia estamos com o nosso coração ferido, machucado, à espera de milagres, à espera de que Deus possa agir na nossa vida, no nosso problema? E o que Deus pede para nós nesse dia é que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Assim como na passagem em Jeremias 7:23 que nos diz: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serem felizes. Mas devido a tantas tribulações que temos encontrado na nossa vida, problemas que muitas vezes têm nos feito ferir, têm nos machucado, e tudo o que nós temos escutado é apenas o silêncio de Deus. E isso nos deixa mais ainda em situações difíceis e complicadas, porque começam a aparecer dentro dos nossos pensamentos de que Deus não me ouviu, de que Deus me abandonou, de que Deus não irá me ajudar nos meus momentos de tribulações. Talvez essa seja o seu momento que você está vivendo agora. Você espera a resposta de Deus, mas Deus tem o momento certo e a hora certa para começar a agir em todos os problemas da nossa vida. É preciso compreendermos, irmãos, que muitas vezes o silêncio de Deus não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus não vai resolver aquele problema que o nosso coração almeja. Muitas vezes o agir de Deus é no silêncio. É Deus preparando as coisas, tudo de forma perfeita, para quando os nossos olhos verem, tudo está realizado, e muitas vezes muito mais do que aquilo que nosso coração deseja naquele momento. O Senhor, muitas vezes, quando estava no meio da multidão, no meio dos apóstolos, ele se distanciava, saía um pouco daquela multidão, ia para um lugar calmo, para ouvir a voz do Senhor, a voz do Pai. E nós, muitas vezes, rodeado de pessoas, uma vida agitada, uma vida tão corrida, quase sequer paramos para ouvir a voz de Jesus. E é isso que Deus quer falar para nós nesse dia. Que aquilo que você traz no teu coração, o seu problema, aquele milagre que você deseja que Deus realize na tua vida, Deus está trabalhando, Deus está agindo na sua vida. Se você está à espera de respostas, tenha certeza, se Deus colocou no teu coração que Ele vai fazer, e na hora certa, e no tempo dEle, no momento certo, as coisas vão acontecer. Porque escutar a voz do Senhor é entrar em comunhão com Jesus, é escutar realmente o seu coração, é muitas vezes nos silenciarmos, sentarmos no lugar calmo, fecharmos os nossos olhos e apenas ouvir o barulho do vento que sopra sobre nós, dos pássaros, escutar o nosso coração batendo a cada instante, a cada segundo. E você compreenderá que quando o teu coração quando dentro de você sentir paz, é Deus falando com você. Porque Deus fala conosco de várias formas. Muitas vezes coloca pessoas na nossa vida, coloca anjos que vêm nos alertar, que vêm ali nos auxiliar, que vêm nos dar uma palavra de força. Muitas vezes Deus usa até de um animal, de um simples pássaro, uma borboleta, um beija-flor.
Deus às vezes usa de uma simples flor para poder falar com você. Quantos de nós já não estavam em momentos difíceis das nossas vidas, onde a gente achava que tudo estava perdido e de repente do nada aparece ali uma simples borboleta voando, passando próximo a nós? Só que devido às circunstâncias do nosso coração machucado, a gente não compreende e começa a colocar coisas negativas, fazendo aquilo que o inimigo muitas vezes tem jogado sobre os nossos ouvidos. Você não vai conseguir, o teu milagre não vai acontecer, Deus te abandonou. E com isso vamos abaixando a guarda, vamos desistindo, muitos caindo pelo caminho, muitos não vendo mais esperança e cada vez mais se distanciando do amor do Senhor. Por isso é preciso ouvirmos a voz de Deus que fala conosco. É preciso nos colocarmos diante da presença do Senhor. Mesmo que não possamos ouvir a sua voz, mas Ele está ali ouvindo a nossa voz, acolhendo as nossas lágrimas, mesmo quando às vezes a gente não diz nada. Quantos de nós se trancou num quarto para chorar e clamar a Deus, fazer os seus pedidos, mas na hora sequer as palavras saíram? Apenas lágrimas rolaram dos nossos rostos. Mas cada lágrima que rolava dos seus olhos, Deus já compreendia e sabia tudo o que você estava sentindo e vivendo e o que você estava passando. Estamos numa luta assim constante na nossa vida. Porque todos aqueles que buscam milagre, seja ele para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, seja um milagre para a sua saúde que você está enfrentando, seja um milagre pela sua situação financeira, seja ele qual for o seu problema, Deus está lutando com você. Mas o que Ele pede neste momento é que você confie, que você acredite e não desista. Porque o teu milagre está para acontecer na tua vida e na sua história. Para que você compreenda o grande amor que Deus tem por cada um de nós, eu trago nesse momento uma pequena história. Certa vez, o rei mandou seu filho estudar num templo de um grande mestre. O objetivo era prepará-lo para ser um grande administrador. Quando o príncipe chegou no templo, o mestre o mandou sozinho para uma floresta. Ele iria voltar um ano depois e recebeu a tarefa de descrever todos os sons que ele iria ouvir naquela floresta. Retornando àquele templo após um ano, o mestre pediu para descrever os sons de tudo aquilo que ele conseguiu ouvir. O príncipe, se achando que havia feito o que o mestre havia lhe ordenado, começou então a descrever. Mestre, pude ouvir o canto dos cucos, o roçar das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zumbido das abelhas, o ruído do vento e o cortando todo aquele céu, o balançar das árvores. O mestre, atentamente ouvindo o seu discípulo, disse a ele: Príncipe, peço que retorne novamente àquela floresta para ouvir tudo mais que fosse possível. O príncipe, sem entender nada e chateado, e tentando compreender o que o mestre estava querendo lhe ensinar, mesmo intrigado, o príncipe obedeceu à ordem do seu mestre e começou a pensar: o que será que o meu mestre quer? Eu já distingui todos os sons que haviam naquela floresta. Mas se ele me mandou, eu vou fazer. De repente possa ter passado algum som despercebido que o mestre queria que eu tivesse notado e eu não vi. Mas eu vou fazer. Com isso, dias e noites permaneceu sozinho naquela floresta, ouvindo,
ouvindo cada vez mais, mas não conseguiu distinguir nada de novo além daqueles sons que ele havia mencionado ao seu mestre. Mas numa certa manhã, começou a distinguir sons vagos, diferente de tudo aquilo que ele tinha ouvido antes. Quanto mais atenção prestava, mais claros os sons se tornavam. Ele se acalmou, silenciou o seu coração e começou a ouvir, mas de uma forma diferente. E tudo aquilo foi encantando aquele jovem que começou a ver sons que ele nunca tinha ouvido, que ele jamais ouviu em sua vida. E pensou consigo, deve ser esse os sons que o mestre queria que eu ouvisse. E sem pressa continuou ouvindo cada vez mais, e mais novos sons foram aparecendo. Queria ter a certeza de que estava no caminho certo. Quando retornou ao templo, o mestre lhe perguntou: o que mais você conseguiu ouvir? Pacientemente, respeitando o mestre, o príncipe então disse: mestre, quando prestei mais atenção, quando pude acalmar o meu coração e ouvir a voz do silêncio, pude ouvir de forma inaudível o som das flores se abrindo, o som do sol aquecendo a terra, da grama bebendo o orvalho da manhã. O mestre abriu um lindo sorriso, acenou a cabeça em sinal de aprovação e disse: ouvir o inaudível é ter a disciplina para se tornar um grande homem. É quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos, seus medos, que muitas vezes não são confessados, queixas silenciosas. Um grande homem pode inspirar confiança ao seu povo, entender o que está certo ou errado, entender as reais necessidades dos cidadãos. A morte de um dos pais começa quando seus líderes ouvem apenas as palavras pronunciadas pela boca, sem mergulhar a fundo na alma das pessoas, mas sim ouvir sentimentos, desejos e opiniões reais. É preciso, portanto, ouvir o lado inaudível da realidade, o lado não mensurado, mas sim o lado humano. Por isso, meu irmão e minha irmã, é isso que Deus quer para nós nesse dia. Que a gente deixe de ouvir muitas vezes vozes que não querem a nossa alegria, que não querem a nossa felicidade. De vozes que muitas vezes cheguem para nós dizendo: você não vai conseguir, o seu milagre não virá, Deus não te ouve. Deus quer que você ouça hoje a voz dele, que muitas vezes no silêncio, mas de forma simples, Deus está falando com cada um de nós neste momento. E é o que Deus diz para você: se ouvires a voz do teu coração, estarás me ouvindo. Se abrires os teus ouvidos para ouvir tudo aquilo que eu quero, você compreenderá que eu estou com você em todos os momentos da sua vida, em todas as dificuldades, seja ela qual for. Compreenda, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes o silêncio de Deus não quer dizer que Ele nos abandonou. O silêncio de Deus quer simplesmente nos dizer: eu estou aí, junto com você, para vencer as muralhas da vida, as dificuldades, as pedras do caminho. Compreenda e entenda. Sempre vou estar junto com você. Pense nisso.